Olá, seja bem-vindo ao canal NetBila, o canal do Tó Fernando. Lembrar-se-ão os que visualizaram aquele vídeo sobre um passeio na parte mais inóspita da Serra do Gerês, entre a aldeia de Cabril e um lugar chamado Lagoa. Esse passeio resultou de um especial convite de um amigo que me disse maravilhas daquela serra. A história que contei sobre esse passeio ficou pela taramela, aquela engenhoca feita por algum pastor, naturalmente, que emitia um som misterioso e compassado. Ora, vamos lá à segunda parte da história. Não referi ainda o nome desse meu amigo, que trabalhando na aldeia de Cabril, muitas vezes subia àquela serra, sempre com o mesmo entusiasmo. E foi esse entusiasmo que tentou passar-me e, de certa maneira, conseguiu esse propósito. Estávamos no verão de 1985. Se ainda não descobriram, mais à frente nesta narrativa irão certamente lembrar-se dele, pelo menos quem escuta de Sabrosa este canal. Sabrosa, terra transmontana, simultaneamente do Alto Douro vinheteiro. Mas então, depois de momentos a admirar tal engenhoca, há que continuar a subir aquela serra inóspita, a Serra do Gerês de extraordinário encanto, que tem a acompanhar as suas encostas um lado místico, sublinhando o grito humano lá longe, um pastor, grito ecoando, misturando-se com tenues sons das campainhas dos animais que assinalam o rebanho. Sem caminhos, vamos subindo, do meu lado com esforço, até chegarmos à conclusão que o objetivo de alcançar os carris não seria possível. Aproximava-se a noite. Vamos ficar com a lagoa, o lugar da lagoa, num planalto de silêncio, onde existe mesmo uma lagoa que contemplamos melhor já ao outro dia, no regresso à aldeia de Cabril. Mais tarde atrevi-me a pintar este quadro, óleo sobre tela, a Lagoa do Gerês. Então por ali encontramos um casebre que era simplesmente um amontoado de pedras. Não parecia nada um casebre, apenas pedregulhos uns sobre os outros em forma de cone. Tinha uma pequena entrada, aberta, claro, mas para entrar só de gatas. Era um abrigo, havia mais naquela zona. Foram feitos para abrigar os pastores quando por aquela serra tinham de pernoitar. Segundo o meu amigo, eram já muito antigos esses abrigos, desde o tempo em que haveria ursos nos pontos mais altos da serra. Por isso, a porta da entrada era assim, tão baixa. E sendo tão baixa, presume-se que serviria como defesa, impedindo os grandes ursos de entrarem no casebre. Era a história que os pastores transmitiam ao meu amigo e ele, por sua vez, a mim me contava. Apesar das tendas que levávamos, optámos por simplesmente estendê-las dentro do casebre, servindo-nos dos sacos-cama para melhor conforto. Mas antes disso, acendemos no interior do casebre uma pequena fogueira com alguns troncos finos da pouca vegetação que por ali havia entre as fragas. Era um sítio apropriado para fazer umas brasas, servindo para aquecer num tacho 2 latas de conserva de dobrada e fizemos noutro tacho uma porção de arroz. A lareira tinha mesmo uma tosca chaminé para a saída do fumo, que era um pequeno espaço aberto entre 2 ou 3 pedras bem colocadas. Ao lado, numa espécie de prateleira, de pedra, claro, havia um pequeno frasco com algum azeite e um saquinho de plástico com sal. Fez-se então um estrugido sem cebola, mas servimos-nos de parte do azeite e do sal que alguém deixara, como era hábito dos pastores, e acrescentámos umas rodelas de chouriço que leváramos connosco. Água para cozinhar o arroz não faltava na lagoa e também em pequenos riachos. Nem queiram saber o quão bem nos soube aquela refeição
depois de 6 horas de caminhada. Se bem comemos, bem dormimos, mesmo sobre as pedras que serviram de travesseiros, protegidos por toalhas amarrotadas. Era agora já noite alta, noite de quase lua cheia, quando acordo e vejo o meu amigo também desperto a rapar os tachos e a comer o pouco que restou do jantar. Observava-se a lua circulando sobre o abrigo por entre os espaços vazios das paredes inclinadas e toscas. Saímos para observar a noite e as figuras graníticas e suas sombras realçadas pela luz da lua. Escutando o silêncio, prestámos melhor atenção e ouvimos o respirar profundo dos bois e vacas que descansavam nas proximidades. Por ali pastam, ficando sós durante a época quente, sem pastor que só irá buscar a manada quando chegarem os primeiros frios de outono. À noite, permanecem deitados, numa formação circular instintiva, chavelhos para o lado exterior para se defenderem. Com cuidado e em silêncio, recolhemos ao abrigo e adormecemos com o respiro dos animais. Ao outro dia, após uma melhor contemplação da lagoa, começámos a fazer a descida, agora com muito mais facilidade. 3 horas foi o tempo que levámos a descer, metade do tempo da subida. Finalmente, para não prolongar demasiado a história, só mais um pormenor. Na madrugada seguinte, numa das ruas da aldeia, com um grupo razoável de pessoas, participávamos, eu e o meu amigo Francisco, em uma das fases da rodagem de um filme que relatava a história das aldeias em redor de Montalegre e da Serra do Gerês. Coube-nos, durante mais ou menos um minuto, a representação de 2 contrabandistas a comercializarem uns quilos de wolfrâmio. No minuto seguinte, deixámos a nossa função de atores e passámos a técnicos de luzes, pegando cada um no seu holofote, projetando a luz sobre outros atores. E o tempo não para. Alguns encontros esporádicos ocorreram, as vidas tomam diferentes direções e a serra certamente mais vezes foi visitada por Francisco, que um dia pediu que o transformassem em pó e o lançassem junto das silhuetas de granito que fazem os horizontes do Gerês, continuando assim a escutar os gritos dos pastores, as engenhocas que constroem, percebendo as sinetas dos animais, visitando os abrigos, contemplando a lagoa e subindo mesmo até ao mais alto da serra, os carris, descendo de vez em quando, de pedra em pedra, até à aldeia de Cabril.